Olá, boa noite. Vamos entrar hoje com um tema bem importante para nós mulheres. Boa noite. Vamos entrando, se ambientalizando, né? Cheguem para a nossa conversa. Olá, boa noite. Sejam bem-vindas. Os homens também são muito bem-vindos. Olá, boa noite. Muito bom rever algumas queridas. Estávamos juntas sábado. Que coisa mais boa. Que bom. Olá, Aline. Olá, Gabi, Cláudia. Boa noite. Sejam bem-vindas. Aproveitando que vocês estão chegando, se vocês puderem, isso, vão colocando, né, esses coraçõezinhos, os aviõezinhos, para que mais pessoas possam chegar, mais mulheres possam chegar hoje. A Tati chegou agora mesmo eu já vou chamá-la. Sejam muito bem-vindas. Beleza, vamos. Opa. Já estou chamando a Tati, para a gente não perder nenhuma oportunidade para estar falando desse tema, que é um tema que... Olá, Tati. Oi, Larissa. Boa Boa noite, tudo bem? noite. Tudo bem? Seja bem-vinda, Tati. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. É um prazer estar aqui contigo de Tá, novo, matar um ótimo. pouco de saudade. É um super prazer Opa, também. Opa, deu uma paradinha, deu, mas deu. Deu uma paradinha, mas tá tudo certo. tá tudo certo. Seja muito bem-vinda, Tati. Eu falo Tati, viu, gente? É Tatiane Colombo, né? Juíza de Direito da Vara da Violência Doméstica, consteladora familiar, que está aqui conosco, ela vai se apresentar. Mas é interessante que eu quero dizer da onde me moveu, né? Tá trazendo essa temática aqui no projeto Mães e Filhas, exatamente porque as pessoas podem às vezes falar assim, ah, Larissa trabalha mais com a temática na relação da mulher com a mãe, né, da filha com a mãe, nos seus ciclos, né? Mas quando eu recebi aquele vídeo, eu recebi do Renê, que é um amigo nosso, né, Tati? E eu Isso. fiquei muito impactada com aquele vídeo. Na hora eu já liguei para a Tati e falei: olha, Tati, quero te trazer para uma live aqui do Projeto Mães e Filhas para a gente conversar sobre um tema que é revelador, manifesta na vida de nós mulheres, é de suma importância que a gente olhe para esse ciclo da violência doméstica nas nossas vidas, né? Então, Tati, boa noite, por favor, isso. É, se apresente para a gente começar o nosso bate-papo, por Nossa, favor. quanta gente bacana entrando. Vou dar boa noite para ti, Sim, boa você noite viu? para Isabela Oliveira, minha eterna mestre. Como é bom ter você Ah, conosco aqui. sim. Bom, eu sou Tatiane Colombo, sou juíza de direito aqui em Cuiabá, sou juíza há mais ou menos não, sou juíza há 22 anos, né? Eu trabalho há quase 10 numa vara de violência doméstica, e foi nessa vara de violência doméstica que eu tive a oportunidade para entender um pouco mais os relacionamentos humanos, a entrar em contato com o direito sistêmico e com a constelação familiar através do primeiro do Sam Storch e depois da Hellinger Schule. Sim. Sim, Tati, para nós é um prazer imenso estar recebendo você aqui. Eu conheço um pouco da sua jornada, né, como juíza também. Sei que você já está na vara da violência doméstica já tem alguns anos, lidando com um olhar extremamente carinhoso. E eu quero, assim, dizer para as pessoas que estão aqui que eu e a Tatiane fizemos uma live esse ano com um tema assim, aparentemente tranquilo. A gente foi mexer com as raízes, né? Falar das avós, do olhar da mulher, né? Das netas para as avós. E de repente a nossa Isso. live se transformou num encontro com temáticas que vinha muito de encontro ao que nós vamos falar hoje. Então eu vou pedir para que vocês acessem aí, ó, pegue esse aviãozinho, vai mandando para as pessoas,
aperta o coraçãozinho para que as pessoas possam receber, porque vai ser de muita importância o que nós vamos conversar aqui hoje, a partir do olhar da Tatiane, não só, né, como consteladora, que é um olhar sistêmico, mas especialmente uma juíza de direito que trabalha com isso diariamente, né, Tati? Então, Isso. assim, eu quero te deixar muito à vontade. A gente já conversou um pouco. Eu fiz uma pergunta recente para ela. Ela falou: Larice, você faria um vídeo, né, que fale um pouco da questão da violência doméstica? Foi agora, tem umas 3 semanas, né, Tati? Que Tem. foi a semana, né? Foi a semana, foi uma Justiça homenagem pela à paz em semana. casa. Da justiça pela paz em Isso, casa. Aham. exatamente. E eu confesso a vocês que eu falei para ela, eu não sei o que dizer. Tamanha importância do que falar, né? A gente pode, às vezes, colocar uma questão aqui, outra ali, mas não é simples falar da violência doméstica. Então, assim, Tati, antes da gente entrar no ciclo que configura a violência doméstica, né? Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples, mas muito simples, mas ao mesmo tempo eu acho que tão difícil para nós que não estamos na área responder. O que que é a violência doméstica? Né? Então, Bom, assim, eu gostaria de sim. começar com essa. Violência doméstica é tudo aquilo que violenta, né? Todo aquele conflito que passa, um conflito que não é tão positivo e que agride a mulher. Então, a lei que vem, a Lei 11.340, que é a lei conhecida por todas nós como a Lei Maria da Penha, né? É justamente a lei que trouxe a proteção à mulher. Então, a violência doméstica é toda aquela violência que a mulher sofre, uma violência de gênero, né? Gênero feminino, né? Sim, Dentro da sua casa ou relativa a, a relações de afeto, né? sim, Então, sim. e é bastante importante, às vezes perguntam, falam assim, mas ela está falando de termo técnico, né? E é bastante importante a gente entender, Sim, porque ainda aqueles que entram aqui como terapeutas, como que pessoas que querem conhecer a constelação familiar, como eu disse no início, foi através da vara de violência doméstica que eu tive a oportunidade de ter esta visão sistêmica, né? E ter esta visão sistêmica desses tipos de conflito. E ali eu comecei a entender, estudar, e ainda estudo, né? Os sim, relacionamentos humanos. Isso é muito interessante. Então, o conceito de violência tem tudo a ver com conflitos, né, que acontecem contra a mulher. Isso é o que é a definição que nós temos dentro da legislação brasileira. Mas sim, a gente sabe que às vezes se considera, às vezes nós, porque para nós, né, tem coisas que são muito subjetivas, né? Assim como tem sim, crimes que são muito subjetivos, como, por exemplo, como um crime de ameaça, né? Como um crime de sim, violência psicológica, como um crime de assédio. E isso tem tudo a ver com o ciclo da violência, de como ele é desenvolvido em cada pessoa, como cada pessoa senta isso, qual é o limite de cada pessoa, qual é a história de cada um, né? Então é bastante amplo, né? Se eu tiver que falar assim, eu ah, posso passar a noite inteira tentando te explicar esse conceito da violência doméstica, mas eu acho que não sei se eu me fiz entender, ainda que em breve sim. palavras. Tranquilo, é esse termo técnico, essa especialização mesmo do termo que eu queria que você trouxesse para facilitar, para a gente fazer o seguinte: a gente está partindo de uma área, então nós não estamos usando a visão sistêmica apenas só com os nossos conhecimentos das nossas formações, é a partir da área, né? A partir dessa área que desemboca na vara da violência doméstica. Então é basicamente isso. Tatiane, a violência doméstica, ela está em todos os níveis sociais. Em todos os níveis sociais, aberta ou fechada, né? E ela aparece para todo mundo. Ela não escolhe grau de instrução, não escolhe grau de escolaridade, padrão econômico, nada. Claro que existem algumas mulheres que têm condições de vulnerabilidade maior do que outras mulheres. A questão de raça, a questão, muitas vezes,
né? De credo também. Então, algumas mulheres, questão financeira, torna a mulher ainda mais vulnerável. Então, as vulnerabilidades aumentam. E são questões sociais, sim, né? E que também precisam ser analisadas. Mas a mulher, independente de qualquer classe social, de qualquer grau de instrução, todas elas têm a mesma possibilidade de serem vítimas de violência doméstica. E, pasme, pelo, e a incidência de pessoas que são vítimas de violência doméstica, você como terapeuta sabe entre seus clientes o quanto isso sim. significa e o quanto o projeto Mães e Filhas significa para tantas mães, para tantas filhas, né? Um cuidado e um zelo no olhar dessa relação, primeiro para com a mãe e depois para com o pai também, né? Porque eu sei que o seu projeto, ele não é, ele apesar de se chamar projeto Mães e Filhas, ele é um projeto que também contempla a visão de uma filha para os seus pais como um todo, né? Sim, Primeiro para a mãe sim. e depois para o pai. É muito bonito isso. E assim, você sabe que eu me encanto e que, de certa forma, eu experimento e experimentei o seu projeto. Sim, 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 Tati. Para que talvez as pessoas não saibam, a gente é amiga, por isso que eu chamo ela de Tati, Tatiane, não chamo de doutora. Eu estou aqui, sim, né? Tem alguns colegas da sua área aqui, eu estou assim, não chama a Tatiane de doutora, é Tatiane, né? Tati, é Tatiane, mas É hoje eu Tati, quero te é olhar, Tati. hoje eu quero te olhar nesse lugar grande, porque naquela live que nós fizemos, Tati, e que você foi tão lindamente você descreveu uma situação, né, de trabalho eu fui ficando assim encantada, emocionada aqui, né, na câmera. Eu falo, gente, como é difícil lidar com esse tema ao vivo, em público dessa maneira. Vocês não têm noção Hum. energeticamente o que é segurar isso, para a gente falar com carinho, com cuidado, com seriedade, que é o nosso compromisso, né, Tatiane? E, ao É. mesmo tempo, para que vocês compreendam o que nós vamos conversar aqui. Mais para frente, eu quero que vocês coloquem algumas participações, relatos, perguntas, mas a gente vai fazer uma pequena introdução agora. Antes de eu entrar no ciclo da violência doméstica, Tatiane, mais uma perguntinha que envolve mais ou menos o seguinte: não sei se vocês têm essa informação. Me veio uma curiosidade para saber a questão da idade da mulher, ou seja, se violência doméstica configura-se na idade adulta da mulher ou é em todo o ciclo dela, da infância, juventude e fase adulta, e também Todo ciclo. todo ciclo, eu imagino isso. E a questão do se o Brasil é um país de referência nessa área, infelizmente. É isso que eu tenho Infelizmente é. curiosidade para saber. É, Sim, o Brasil O Brasil já fez muito. Inclusive, as pessoas falam que a Lei Maria da Penha ela veio porque houve uma condenação do Brasil na Corte Interamericana. Na verdade, não foi uma condenação, mas sim foi da comissão e não da corte, que faz parte de um grande sistema interamericano, né, que trata dos direitos sim, humanos. Então, o Brasil eles deram fornecer um caminho. Olha, vocês precisam implementar medidas. E aí, então, como a Maria da Penha tinha acessado essa comissão para que o caso dela fosse levado, foi um caso extremamente grave, né? Em que a resposta para ela e a resposta não foi adequada, então ela acessou a corte, a comissão, melhor dizendo, para que pudesse ter essa resposta. E com essa resposta foi feita essa lei que hoje a gente tem. Mas, no entanto, ainda há muito a ser feito. Por exemplo, existe na internet o Instituto Maria da Penha, né? Existem outros sites que são de referências das mulheres negras. Eu sempre falo errado, Geleardes, eu sempre falo errado o nome, mas é mais ou menos assim que se escreve. Tem sim, também ali toda a parte, tudo que vem com relação à violência doméstica naquela parte. Enfim, tem muita coisa, muito trabalho sendo feito, muito trabalho sério sendo feito, mas maravilha. ainda existe, apesar de termos uma lei que para muitos é considerada uma legislação, uma lei de ponta, para outros ainda a gente tem exatamente uma sistemática que é de muito cuidado, né?
a necessidade de muito ser feito ainda, né? Pelas nossas Sim. mulheres, pelas nossas meninas, pelas senhoras idosas, enfim, porque tem muita idosa que é vítima de violência doméstica pelo filho que é usuário de substância entorpecente, pelo filho que utiliza bebida alcoólica. Então, assim, é uma Sim. temática muito ampla, Sim, muito com ampla. certeza. Enquanto você vai falando, eu estou aqui, né, refletindo o número de mulheres que já me procuraram ao longo do meu tempo como terapeuta, me trazendo relatos de abusos sexuais, né, de outros abusos psicológicos, verbais, mas olha que interessante, muitas delas vivem relações abusivas, né, tóxicas, que elas não imaginam que estão num processo de ciclo da violência doméstica. Então agora eu gostaria de entrar, né, o que que é esse ciclo da violência doméstica, como que a gente pode realmente configurá-lo, observá-lo, né? E depois a gente entra com um olhar mais sistêmico. Pode ser assim? Ainda técnico e depois a Pode, gente entra com um olhar mais pode. sistêmico. Ok. Pode, pode. O ciclo da violência doméstica é o que engloba toda a violência que a mulher sofre. Então, primeiro eu vou começar falando uma coisa muito simples. Existem algumas frases, eu fui buscar essas frases, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mulher gosta de apanhar. Só um tapinha não dói, né? E assim vai indo, né? Mulher que usa roupa curta, ela tá afim de. Mulher que Sim, usa decote, ela está afim de. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente tem que falar o seguinte, que a mulher é a dona do próprio corpo, né? E sim, ela escolhe o que ela faz com o próprio corpo e nem por isso ela precisa ser chamada. Então, quando você tem um ciclo de violência doméstica, é muito importante se verificar isso, porque a pessoa que adentra nesse ciclo de violência doméstica precisa ter um certo cuidado, precisa olhar para si, precisa cuidar de si. Por quê? Ela entra num ciclo onde ela é vítima de violência doméstica. Às vezes ela é vítima de violência doméstica dentro da própria casa dela, né, de uma certa sim, forma. E aí ela sai e procura um companheiro exatamente com as características de quem ela sofreu, ou um abusador sexual, ou um abusador, ou uma relação tóxica, né? Ou uma pessoa que vai bater nela, que vai desmerecer, que vai, enfim, que vai trazer para ela toda uma relação doentia, que não é uma relação saudável. Então ela fala assim: ah, consegui me separar, vou sair desta relação. Ela adentra numa segunda relação, seja um casamento, seja um namoro, e ali ela entra novamente dentro desse ciclo. E às vezes o ciclo ele é muito mais intenso. Então, mais ou menos assim que acontece. O homem aparece na vida como um grande príncipe encantado. Vamos supor um dos exemplos, um sim, grande príncipe sim, encantado. E esse príncipe encantado passa a conviver com essa mulher, e então essa mulher tem a sensação de que ela é uma princesa num castelo maravilhoso. Só que esse castelo é um castelo de areia, porque quando o mar vem e bate, ele desmorona. Né? E sim, quando ele desmorona, se vê que um homem começa a retirar essa mulher do convívio que ela sempre teve, com as pessoas que ela sempre teve. Se a mulher vai com uma roupa um pouco mais transparente, é porque ela quer chamar a atenção de alguém. Se a mulher mexe no cabelo, faz assim ou faz assim, ela está chamando a atenção do homem, que provavelmente esteja por perto. Se a mulher usa um decote, então o homem começa a desmerecer essa mulher, começa a questionar a vida sexual dela, as roupas que ela usa, o como ela vai para o trabalho, como ela gasta o dinheiro dela, com quem ela fala. E de repente surge a toda a sorte que pode ser de uma ameaça, pode ser, começou já com essa violência psicológica que ela talvez ela seja uma das sim, mais pesadas, porque ela atinge aonde muitos não conseguem enxergar, que atinge a alma da pessoa, né? Atinge aquilo que a sim, pessoa tem de mais sagrado, que é lá profundamente dentro de si mesma. E aí, quando ela entra num segundo momento e aí eu vou lá, vou na delegacia e vou registrar uma ocorrência, porque a coisa saiu um pouco do limite, vamos supor, né? Então vai lá, sim, registra uma ocorrência, ou faz como tem aqui no estado de Mato Grosso, faz isso virtualmente e tal. Às vezes o homem é preso, às vezes o homem não é preso, mas aí o cara fala assim, não, meu bem, não vai mais acontecer isso. Aí vem um período que a gente chama um período de lua de mel, onde
tudo é feito. O homem leva flores, ele é atencioso, ele é maravilhoso, tudo que a mulher, o mesmo castelo de areia, só que todo travestido. Então, é aquilo que o pessoal costuma chamar de síndrome da mulher agredida. Cria-se o quê? Uma dependência emocional dessa mulher com esse agressor. Então, quando acontece isso, a mulher se conecta. E quando ela se conecta, ela entra de novo no ciclo. E aí ele vai e se repete. E uma coisa que é interessante, e a gente vê muito isso é muito normal, tá? Às vezes as mulheres chegam e falam, eu não quero que esse processo continue, mas eu já estou bem com ele é o pai dos meus filhos. E aí, nós que trabalhamos em sistema de redes, né? Isso é importante falar, que é Sim, importante, que sim, a gente sim, fala que sim. para conseguir fazer um tratamento adequado, a gente precisa quebrar o ciclo de violência doméstica. Mas como é que a gente vai quebrar, né? Então, eu estava dando um treinamento esses dias, e aí uma pessoa falou assim, mas o que eu posso fazer para salvar essa mulher? Eu falei, bom, e aí vem um pouco da visão sistêmica, né? Nós não Sim. podemos salvar ninguém, nós tão somente podemos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Como é que eu faço? Eu faço o meu trabalho de juíza, você faz o teu de psicóloga, faz de assistente social. A gente tem que estar à disposição dessa mulher para que essa mulher tenha toda a informação possível, toda a ajuda possível, para que ela enxergue que ela está dentro de um ciclo de violência doméstica e que ela possa querer sair. Então, ela possa ter essa ajuda para poder sair. Mas não é assim, ó, vou sair, Uhum. né? Às vezes esses ciclos são como elos, são como elos, como correntes muito pesadas. E essas Sim. correntes, elas não são um modismo. Então, falar de violência doméstica não é um modismo, é sim um caminho que vem sendo trilhado por muita gente para que a gente tão somente faça o que é o mais necessário, é a quebra do ciclo da violência doméstica. Eu falo que as penas são uma resposta pelo comportamento das pessoas, né? Mas Sim. a quebra de ciclos torna as pessoas, torna a possibilidade das pessoas terem uma vida mais sadia, torna a pessoa... Não, na verdade, a Fati falou, não é fácil na prática. Uhum. Não, Fati, é horrível. Porque às vezes a É. pessoa carrega esse estigma e ela não conta para ninguém, para que a própria sociedade não revitimize ela, ou não chame ela ou coitadinha, ou pobrezinha, ou, né? Porque não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer Sim. é uma palavra que às vezes é mal utilizada, é empoderar a mulher. Quando a gente fala de empoderar, não é a mulher bater no peito e falar, eu sou mulher macho, não preciso de mais ninguém nesse mundo. Mas sim, eu sou mulher, sei o que é ser mulher no meu papel de mulher, né? Eu Sim. estou aqui para viver relacionamentos saudáveis, aonde eu vou no meu trabalho, na minha vida profissional, porque, pasmem, quem é vítima de violência doméstica é vítima de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. E pode ter certeza que aquele não é o único relacionamento tóxico que ela tem, né? Ela Sim. pode ter certeza que ela vai ter outros na vida dela, em alguma coisa. Então, o que tem essa mulher? E aí eu passo a bola para ti, Tá, Tati. Larissa, porque eu É, já abri a porta do sistêmico aqui. sim, muito. A gente fica assim, né? Mas assim, só mais uma perguntinha rápida para eu falar um pouco. A violência doméstica, ela só acontece entre gêneros ou pode ser o mesmo gênero? Ou seja, é só Pode entre ser o mesmo homens e gênero. mulheres ou mulheres e mulheres, homens e homens? Pode ser o mesmo gênero, Casais, certo? casais homossexuais também, ela contempla Pais e também. filhos, mães e filhas. Pais e filhos, é, não. Pais e Não, filhos, não. ah, Sempre a sim, tá. vítima é uma mulher ou, né, hoje em dia não só mais, os transexuais também, a gente consegue Sim. dar essa proteção também. Mas é o gênero feminino, né? Tá, é o Então, gênero não feminino, sei, certo. é, Uhum, tem que sempre sim, estar no polo passivo, quer dizer, como vítima, né? No polo passivo não é feio, mas na questão da sim, vítima ali.
sim, É mas o alvo da agressor. violência doméstica. Vou Sim, falar, vou mudar a isso. palavra. Vou mudar Tá, para alvo da violência doméstica. Mas o agressor certo. pode ser outra mulher, outro homem, Isso. né? E é normal, casal. Pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser o Isso, irmão. irmão, vizinhos, Exato. chefes, Tem, né? tem que ter uma relação afetiva, Afetiva, tá. uma Tá, relação tem de que estar afeto, de um afeto. doméstica mesmo, É, certo. Uhum, tá. exato, Tá, eu exato. quis Então, assim, detalhar, sim, eu quis detalhar isso porque a gente vai entrar num tema que envolve família, mas também envolve as sim, relações fora desse ciclo familiar, né? Então, é por isso que eu quero deixar bem detalhado aqui, para que seja assim, algo bem transparente para todas nós, para a gente compreender, inclusive, o que que a vara da violência doméstica ela está a serviço, né? Qual é a função dela, né? Para que pessoas possam entender que tudo que a Tatiane está dizendo, o pano de fundo, né, na vida da mulher está em reações emocionais, psicológicas, que muitas vezes ela nem imagina que ela está vivendo o ciclo da violência doméstica. Por exemplo, sempre exato. está angustiada na relação a dois, por exemplo, sempre angustiada, sempre pisando em ovos, na relação, com medo da pessoa ter uma reação na vida dela mais agressiva, mais manipuladora, mais ameaçadora. Então, a pessoa ela vai se entristecendo na relação, ao longo, né, da relação, ela vai se ansiando, então ela vai ficando muito ansiosa, extremamente ansiosa, e levando essas emoções difíceis para a própria vida pessoal e profissional. Então, não só ela é barrada, né, com quem ela é, com o que ela faz, o que ela gosta, ela é pressada, ela é pressionada no que ela é, no que ela faz, no que ela gosta, do que ela não gosta. É como se essa pessoa tivesse que ir se moldando, essa mulher ela vai se moldando para outras pessoas. Geralmente, uma mulher que tem uma relação afetiva de casal com muita dependência, né? E acaba se tornando ou ela é dependente ou ela é codependente, como diz a Tatiane, né? Outras relações também estão comprometidas. Não é só aquela relação daquele casamento difícil, daquele relacionamento difícil. Outras também. A gente É, consegue ver que no pano de fundo da dor dessa mulher, né, está ali uma questão emocional que leva ela a essas comunicações e, enfim, essas relações difíceis, né, Tati? Então, assim, a gente sim, pode falar assim, bom, a origem está onde? Na própria história familiar, né? É natural sim, que sim. essa mulher, ela ou presenciou, seja consciente ou inconsciente, relacionamentos muito difíceis, muito abusivos, com dependências muito fortes, das quais ela acaba levando isso para as suas relações internas, né, e externas. Então, assim, a gente começa a perceber que não está bom, um namoro, por exemplo, algo mais simples, não está bom quando essa mulher está ali se sentindo completamente precisando se modificar. Ela é como se ela tivesse que vestir uma roupa própria para estar na relação. É a roupa que a pessoa que está do meu lado prefere. Não é só a roupa física, eu estou Exato, falando da questão de comportamento, eu estou falando da questão de fala, tem que falar o que a pessoa gosta de exato. ouvir, né? Tem que se silenciar porque a pessoa não gosta de ouvir seu barulho, enfim. Né, Tati? Então a gente acha que já podia jogar para Exato. esse campo mais emocional, comportamental, para que as pessoas Podia. compreendam o seguinte: nossa, eu estou numa relação que Sim, então tem essa conotação de violência, eu não sei que eu estou nela, né? sim. Tem uma coisa bastante interessante que vai para esse lado, e que a gente usa um termo como gaslighting, né? Que é Sim, exatamente o sim, desmerecimento da mulher, né? E sim, sim, esse é um ponto que quando chega, às vezes a mulher nem percebe que está acontecendo, né? E sim, aí já é um sinal. E assim, olha, essas questões de violência doméstica, essa questão de eu estar num ciclo de violência, um círculo vicioso dentro de um relacionamento, começa de uma coisa: como eu sou convivendo comigo mesmo, como eu me vejo, quem eu sou, qual é o meu lugar,
Aonde eu me posiciono na minha vida, né? Sim, Essa é uma sim, pergunta bastante. Então, sim. como eu me coloco dentro de um relacionamento? Na verdade, eu procurei um pai. Na verdade, eu procuro uma pessoa forte, né? Eu tinha uma outra visão, né? Ah, eu quero alguém que cuide de mim. Então, você quer um pai, né? Mas, então, o que que é? Então, para a gente entender, eu não sei, não sei se eu estou falando mais do que eu deveria para o momento agora, mas uma Pode falar, relação Tati. afetiva, relações afetivas, relações que envolvem afeto, são relações para adultos. Sim, As relações de mães, pais e filhos são relações de afeto diferenciadas, mas esse afeto adulto, que muitas vezes sim, é substituído por um afeto infantil, onde eu busco algo, né? Isso a gente não vê só em mulher, a gente vê em mulheres e vê em homens. Mas como a mulher é mais vulnerável na nossa cultura, né, Larissa? sim. Na nossa Então, esfera, sim, exato, exato. Então isso é mais fácil, né? Então a gente enxerga mais. Mas é uma relação onde se encontram duas sim, pessoas com tendências, com questões. Tem uma sim, pergunta ali, ó, como sim, vocês é. resgatam resiliência? Essa eu vou deixar você responder. Eu vou aproveitar então, né? O que que acontece? Eu estou aqui lembrando de uma sessão de uma cliente que uma vez ela chegou no consultório ela estava toda roxa, muito abatida, muito chorosa, né? Ela estava muito machucada e foi um conflito na relação com o namorado na época. E ela chorava, 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 chorava e dizia para mim assim, Larice, ele quase me matou. Mas o problema não é apanhar, não foi apanhar como eu apanhei, foi o que eu ouvi. Todas as falas dele me fazem chorar sem parar. Eu não paro de chorar, mas é porque não é porque eu apanhei, porque apanhar eu tô acostumada. Aí eu falei, acostumada como, né? Então a gente voltou, visitou a história familiar dela e ela tem, né? A gente não vou falar aqui até para manter mais sigilo ainda, mas ela apanhou muito do pai dela, muito do pai dela. Então ela tem uma história em que ela foi tirada da mãe, ficou com a família do pai, foi criada pela avó paterna, pelo avô paterno, e aí o pai estava ali também, como se fosse, né, uma espécie de pai e irmão, entre aspas, né, porque está junto com os pais. E a questão dela era uma honra, né, de lidar com a comunicação, com ser mulher, com ser respeitada como mulher, com ser vista, olhada e amada, né, pelo que ela é, pelo que ela pensa, pelas coisas que ela exatamente acredita que faz sentido em estar viva, né? E de repente, tudo que mais feriu ela naquele momento, como ela me disse, não foi quase morrer de apanhar, foi ouvir que ela era burra, que ela não dava conta de nada, que ela, para ter o nível econômico, cultural e social que eles tinham, ela dependia dele, que ela não era capaz, que ela era uma mulher que tinha rejeitado os filhos, enfim, era ali uma lista de agressões verbais que para ela sangravam muito mais do que propriamente a forma como ela apanhou daquela vez. E aí, né, quando se pergunta como se resgata a resiliência de quem sofre a violência, é, não existe ajudante que vá ajudar uma mulher que vive a violência doméstica se ela não querer primeiro. Essa cura, ela vai começar no coração da mulher. É ela que vai chegar e vai falar: eu me rendo a viver isso. Eu quero compreender por que que eu é, atraio relacionamentos em que eu vou ouvir e vivenciar situações de pura dor, de puro sofrimento, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, a Tatiane como profissional da área da justiça, eu como profissional da área das emoções, a gente está aqui para ver essas mulheres, para acolher essas mulheres, para acompanhar essas mulheres, mas não depende de nós.
Então, o primeiro movimento, né, de acolhimento, de acompanhamento e de informação, que é o movimento do despertar, da onde é que começa essa violência, começa, né, primeiramente na necessidade da mulher desejar fazer diferente, sair do lugar que ela está. Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque o que, que eu falei para ela, né, desse exemplo que eu estou dando? Você não pode se acostumar em apanhar de um homem. E você já acostumou. Eu não estou pedindo para você negar a sua relação com seu pai. Mas quando você apanhava do seu pai quando era criança e não acontecia nada, você estava dizendo inconscientemente para o seu pai: eu dou conta. Papai, eu dou conta. Pode me bater, me bater, me bater, porque eu dou conta. Porque tudo que eu quero é a minha mamãe. Então já era um duelo ali de filha e pai. E eu disse: você vai precisar deixar essa menina ficar pequena na relação com esse pai. Compreender a dor dele também, mas chegar num ponto na sua vida e dar um limite, papai, comigo até aqui, isso no seu coração, para que você consiga também dar limite para as relações, né? Então, é só a partir Exato, desse lugar que você vai conseguir falar, não, um homem não vai me xingar, me ameaçar e muito menos me bater, né? Então, se você exato, puder complementar exato. com alguns exemplos É, também, Tati. eu achei tão pertinente quando você fala limite. Agora chega. Agora eu Sim. não quero mais. Porque a dependência é muito grande. E às vezes a mulher acha que ela é um ser único e que só ela está sofrendo esse tipo de violência. Pasmem, não só. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, ela é igual a todas as mulheres e sente como todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? E Sim. não é simples não, porque quando eu não me olho, quando eu não olho para todo esse contexto, eu repasso adiante. Se eu tenho filhos, eu vou repassar para os meus filhos isso. E olha, eu não estou falando isso como uma pessoa que conhece um pouco de constelação familiar, de visão sistêmica de conflitos. Estou falando como profissional na área do direito, porque é isso que passam para a gente. Então, as duas coisas têm essa mesma visão. Eu preciso que a Sim. vítima ela seja tratada de uma ela consiga entender o que está acontecendo com ela. Então, por isso a gente direciona normalmente essas pessoas ao tratamento psicológico, desde que assim elas o queiram. Então, eu preciso dar esse limite. Agora chega. Agora eu vou, daqui para frente, olhar para mim de uma outra forma. E isso acontece assim, olha, por exemplo, a mulher chega, ela apanhou muito do homem, muito. Às vezes até levou uma garrafada ou uma facada, e ela disse, não, Sim. eu caí por cima desse homem. Ah, eu estava brigando e caí em cima de uma cadeira, tinha uma faca, ou eu bati a minha cabeça, né? Você vê isso até na fala do homem. Não, eu não matei a mulher assim porque eu queria matar. Foi quando ela bateu a cabeça na quina de uma mureta que tinha e aí ela veio a óbito. Entende? Então, Sim. a relação ela chega a tal ponto de doentia que um não consegue enxergar. E, na verdade, são duas Sim. pessoas que precisam ter olhado. De Até, ajuda. até, até eu vou aproveitar e vou puxar um gancho da questão da importância da mulher olhar para si. Hoje em dia nós temos a constelação familiar, a justiça restaurativa, os psicólogos, os terapeutas familiares que são especialistas nessa área e todas as áreas Sim. vieram para somar. Aí até teve rapidamente vou fazer uma entrada nesse tema, que teve uma notícia, eu não me lembro onde que eu li, mas que acho que foi num grupo de juízes, que a constelação familiar revitimizava as pessoas, né? Então, revitimizar é uma grande, é uma coisa muito delicada. Na verdade, é por isso que a gente fala, tanto a Larissa está falando, quanto eu estou falando, que a importância da mulher entender que ela está no ciclo de violência e ela pedir ajuda, e ela escolher esta ajuda, né? E quem puder Sim. dar esta ajuda tem que ser alguém do próprio lugar de ajudante, seja um terapeuta, seja um facilitador, Isso. seja, né? Seja um psicólogo, um psiquiatra, mas Sim. Sim. porque
o que que acontece? A gente mexe naquilo que é mais sagrado. A gente mexe naquilo que é mais sagrado, que é a alma daquela pessoa que já está tão machucada, que está tão Sim, sofrida e que recebe a violência de alguém que é machucado e faz aquilo para compensar algo, para provar sim, algo e, na verdade, tem um grande vazio ali dentro também. Eu não estou falando aqui que agressor é bonzinho. Não, não é isso. sim, São duas coisas diferentes. Quem comete alguma coisa, como o próprio Bertes contava uma história, precisa pagar pelos seus atos, né? sim, Quem comete um crime tem que pagar pelos seus atos. O que sim, acontece é que, às vezes, o ciclo de violência doméstica é tão grande que a mulher vai na delegacia, ela dá uma versão na delegacia, quando ela chega para conversar com a gente lá em juízo, ela já dá uma versão completamente diferente. Porque entra numa outra fase, né? Como sim, também sim. existem mulheres que falam, agora eu não quero mais, agora chega, né? Então, quantos filhos ainda vão precisar ver as suas mães sendo vítimas de violência doméstica, Sim. né? O que é o verdadeiro empoderamento da mulher? E eu volto a dizer, é ela pedir, eu quero ajuda. E ela dar os passos de conformidade com aquilo que ela consegue. Porque, como alguém mesmo falou aqui, é muito difícil. É muito difícil, sabe? Enfim, hoje em dia uma mulher chegar e falar eu fui vítima de violência doméstica durante a minha vida, X anos, e não culpar o agressor e entender que a grande Sim, sacada e saída, é claro, o agressor tem que responder pelo que ele fez, mas a sim, sim, saída do ciclo de violência doméstica, só uma pessoa tem esse poder na mão e essa pessoa é a própria mulher, né? sim. É E, importante, assim, só complementar o que você está dizendo, pelo olhar sistêmico, a gente não olha só para a mulher que foi vítima de violência, a gente olha também para o agressor, a partir dele, e olha para a mulher que foi, né, a gente não fala vítima em campo, principalmente de constelação, mas a partir dela. O que, né, concentrou duas partes se encontrarem e se consumarem naquela violência doméstica, naquelas, né, várias vezes que houveram conflitos e essas partes que se juntam, elas têm manifestações. Então, a mulher, para que ela entenda, né, primeiro ela tem que entender se ela está vivendo de fato a violência doméstica, ela não tem só que entender a título de falar, agora eu tenho consciência. Não, é para ela dar um sim é, para isso. Ah, sim, eu concordo que eu vivo uma relação que me coloca, né, nesse ciclo de violência doméstica. Então, a partir desse sim que eu dou para a relação que eu vivo, é que eu vou procurar profissionais de ajuda em várias áreas para que eu possa sim, ser vista e acompanhada no processo também de como não ficar nesse ciclo, né? Como não continuar, como sim, não permanecer nesse ciclo. Porque sim, sair desse ciclo não gera uma exclusão, gera uma inclusão, é ao contrário. Então, muitas pessoas pensam assim: nossa, eu vou sair do ciclo da violência doméstica, culpando o agressor, excluindo ele e a família dele da minha vida, muitas vezes é pai dos filhos, e aí eu resolvo o meu problema. Não, você não resolve o seu problema. Só vai conseguir, de fato, fazer um movimento de se retirar a partir de uma inclusão, né? A partir de olhar com consciência, olhar além, e ali sim se amadurecer o suficiente para sair desse quadro doentio, desse amor cego que a gente fala tanto nos nossos é, trabalhos, que é um amor da criança interna, da história familiar, uma série de coisas que vai ajudar, de fato, a compreender também o lugar do agressor. Bert Hellinger já foi muito criticado, é ainda criticado, porque as pessoas sim, não compreendem como ele olha para os agressores, né? E ele tem sim, uma participação muito importante quando ele fala assim: o agressor, pelo menos, ele é responsável. Ele tem algo para se responsabilizar.
A vítima, quando se sente vítima e permanece no lugar da vítima, ela não quer ser responsável de nada. Ela quer ser só a vítima, que ela é inocente. Eu não tenho, né, responsabilidade de nada, eu sou só inocente. E a partir desse lugar, a vítima não sai do lugar. Ela só sai quando ela começa a perceber que ela também é responsável pela parte dela. Então, a pergunta que Sim. fizeram, como é que acolhe, né? Como é que acolhe, como é que trabalha com uma pessoa que está no ciclo da violência doméstica? Primeiramente, trazendo ela para uma realidade em que ela se responsabiliza pela parte dela. Qual parte? Vamos lá. Continuar na relação, compreender que vai ajudar essa pessoa, que vai levar ela a conhecimento, carinho, prazer suficiente para que essa pessoa saia da agressão, saia da manipulação. Ela tende a querer salvar o agressor. E esse é um lugar extremamente perigoso na vida emocional, na vida psicológica, É. e chega a ponto que a justiça tem que olhar para isso também, né, Tati? Então, Sim. assim, tem até uma frase que eu gosto, que eu estou tentando lembrar aqui agora, mas é mais ou menos assim: não queira salvar o outro se você mesma, né, não consegue. É mais ou menos assim: não queira levar a felicidade para o outro se a felicidade não está em você. Então, como é que você quer levar consciência para o outro se a consciência também não está em você? Porque a pessoa consciente de uma relação dessa, ela vai se render, ela vai desistir de permanecer, porque ela sabe que não existe comunicação, que não existe força das duas partes para caminharem juntas de uma maneira respeitosa, né, Tati? Sim. Por exemplo, existe a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos fazem sempre acompanhamento disso, porque são problemas muito sérios, né? E a maioria, Sim. o que se tem? Que a maioria da violência ocorre dentro do lar e junto da família. E que a média da duração da convivência das pessoas é de 10 anos. Então, a média dos Hum, relacionamentos onde existe uma violência muito grande tem uma média de durabilidade de 10 anos. Então, muitas vezes ótimo. a mulher não consegue sair na primeira violência. Ela vai esperar a segunda, terceira, quarta. Eu me recordo de uma senhora muito Uhum, simples, que apareceu lá no fórum, antes da pandemia, né? uhum, Eu acho que foi em 2019, final de 2019, acredito eu. E eu olhei para ela, a aparência dela era de uma senhora de 70, quase 80 anos. Na verdade, ela tinha 50 e poucos anos. E olha, o filho era o agressor. O filho era usuário de droga, né? Pasta base, e tinha, claro, não pasta base, pasta base, crack, maconha, tudo. Então ele toda vez ele voltava para dentro da casa da mãe e a mãe deixava ele entrar, a mãe deixava ele ficar, né? E a mãe não tinha força. Ela uhum, não tinha força para dizer não, não venha, não faça. E ela falava: não, se for o caso, eu prefiro morrer do que ter esse cara dentro da minha casa de novo. Então, olha a inversão de coisas, né? Uma mãe, né? Que por amor, né? Um amor que a gente fala que é um amor, mas na verdade é um amor inconsciente. cego, né? É um Sim, amor sim, que fecha, é um amor que venda os olhos e diz: eu aceito tudo isso, mas sim. para que ele fique bem, eu sou capaz de morrer, eu sou capaz de me retirar da vida para que ele fique. Então, são dinâmicas, como o Bert sempre falou e como a Sophie sempre falou, de vida e de morte, de olhar para a vida e de olhar para a morte. E todos os relacionamentos e os conflitos que existem são conflitos de um olhar. Quando a gente fala olhar para a morte, não é que a pessoa vai cair dura e morrer ali, não. É um caminhar para a morte, caminhar para algo que não é bom, que não é saudável, que uma hora realmente Sim. vai fazer com que a vida acabe. Às vezes, eu não trilho um caminho de construção na minha vida, eu trilho um caminho de desconstrução, um caminho que não é bacana. Quando eu falo que eu tenho um caminho de vida, eu tenho um caminho de construção, de coisas positivas. Mas o ser humano é responsável, né? Aqui ela colocou: os casos de violência doméstica aumentaram com a pandemia.
Olha, existem subnotificações, mas com certeza aumentaram. Por quê? Porque você Sim. convive mais com as pessoas, né? Talvez hoje mais nem tanto, nesse período que a gente já está começando a sair mais, mas Isso. passou a se ingerir bebida alcoólica mais na presença e fechados dentro de casa, passou a se ingerir tóxico, o consumo de substância entorpecente aumentou muito, porque dentro de casa, e assim, coisas que às vezes as pessoas acham que não é violência doméstica, acabam se configurando, porque o que chega pra gente é quando ameaçou de morte, é quando ameaçou quebrar, é quando chegou e bateu, é quando tentou matar, né? E na Sim. verdade, não são só esses números que constituem a violência doméstica, né? Aumentou Sim. sim, Maria Tereza. Eu não sei Sim. tem uma coisa aqui que eu achei bem bacana também. As subnotificações são uma área cinzenta. Quer dizer, quando a gente não entende que existe um ciclo de violência, a gente tem uma área cinzenta. E essa Hum, área cinzenta é perigosa, porque eu fico com o meu inimigo. Eu sim. estou dormindo com o meu inimigo, eu estou convivendo Sim. com o meu inimigo. Então, eu estou olhando para a morte, eu convivo com a morte todos os dias. E, gente, quando a gente assiste na televisão que uma pessoa foi morta, uma mulher foi morta, que foi vítima de um feminicídio, né? Sim. Muitas vezes o cara. Mas a gente não tem notícia. Não tem. Olha só, como eu falo que a subnotificação é uma zona cinzenta e perigosa. Não existe nada registrado contra esse homem. Mas será que esse homem do nada chegou e matou essa mulher? Fica a pergunta. Será que Exatamente. do nada, ou será que eu não percebo sinais? Por isso que a Larice fala e que é importante a gente olhar quais são as nossas dinâmicas, né? Para onde Sim. eu olho? Quem eu sou como mulher? Né? E não pense, nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso uma colega que foi vítima de feminicídio. O ex-marido entrou no fórum e descarregou uma arma nela. E matou ela na hora. Quer dizer, então, quando você me pergunta, são mulheres de todos os níveis sociais e todas as classes? E, normalmente, as mulheres com um nível social maior, elas têm muito mais vergonha e elas não Isso. conseguem chegar a denunciar, porque Sim. se fala que aquilo é um demérito para a mulher, né? E não é É, não. exatamente. Eu fiz essa pergunta e também agora com a pergunta dela da pandemia, né? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque a mulher chega para o consultório, ela chega para uma terapia, ela chega para uma constelação, mas ela não fala assim, olha, eu estou vivendo um ciclo de violência doméstica, eu estou numa situação assim, assim, assada. Ela não tem nem esse termo com ela. Ela chega com queixas, eu não aguento mais, eu estou sendo perseguida, eu sou ameaçada, eu sou muito, estou sendo muito pressionada, eu sou muito, no sentido assim, violada no sentido assim, eu sou a pessoa, o companheiro entra, eu estou aqui no consultório, a qualquer momento pode entrar. Eu recebi muitas mulheres no período de pandemia dizendo assim, olha, a qualquer momento eu tenho medo dele entrar aqui na sala. Porque é o que está acontecendo. Eu estou em algum lugar, a pessoa vai me atrás, ela segue, ela isso, ela aquilo, né? E a pessoa não imagina que está vivendo um ciclo de violência Violência doméstica. doméstica. E qual nível econômico que está? Realmente, é muito alto, a pessoa fala, não vai, ela não vai né, chegar a esse lugar de, eu preciso ir lá na justiça para mostrar a minha situação. Não vai, porque envolve muitas coisas. Eu tenho até uma cliente que ela tentou, sabe? Mas eu percebi assim que ia ser uma briga muito complicada. Uma briga de gente grande com ela, entre aspas, sozinha. E aí eu estou falando de gente grande que envolve políticos, envolve empresários. Ela ficou completamente acuada para denunciar né, o que ela vivia desse ciclo de violência doméstica. Então, assim, gente, eu tenho percebido o seguinte, até nessa live,
ela é tão complicada para tanta mulher, né, Tatiane? É tanta mulher que está com dificuldade de chegar aqui para essa live, porque é mais fácil falar de outros temas, que inclusive envolve a dor dela. Quando eu falo, por exemplo, do tema da filha com a mãe e o que isso registra na vida atual dela como mulher, esse tema, violência doméstica, é exatamente essa atualidade que eu trago tanto. Por isso que o projeto começa, né? O caminho que leva à cura da mulher. Quer dizer, a relação com a mãe é uma primeira relação, com o pai também, né? Uma segunda relação interna, mas que reflete em todas as relações atuais. Agora, quando vai falar do que é da agressividade, do que é violência, do que é manipulação, do que é possessividade, do que é ciúmes, do que é uma série de outras, né, de outros movimentos, de sentimentos e emoções que leva a mulher a estar abafada, triste, angustiada, ansiosa, completamente vulnerável e levando essa vulnerabilidade para o trabalho dela, para a não conquista dela como mulher, para a maternidade dela, para uma série de outras funções, é o que está acontecendo cada vez mais na nossa sociedade e que nós podemos dar nome para isso. E ao meu ver, Tati, esse nome do que eu estou descrevendo aqui, dessa listinha do que eu recebo em consultório, que aumentou muito o volume de pessoas, é esse. Isso desde sempre. Gente, vocês estão me ouvindo? Tati, eu Oi, estou te ouvindo. caiu o meu, caiu o seu. Caiu. Quem que foi que caiu? Eu não sei. Eu, Se puderem colocar para nós, gente, porque eu vocês fiquei te estão, ouvindo normalmente. pois eu não te ouvi, então eu caí. Então fui eu que caí. Deixa eu te falar uma Não coisa. Você sei. viu, você viu, você viu como o assunto é remoso, É, porque você viu sim, como, sim, cai. né, é um Exatamente. assunto cai, Sim, cai, e a quantidade de pessoas que é ruim ouvir que eu sou vítima de violência é, doméstica, né? Voltou aí. É ruim sim. eu ouvir, eu sou vítima de violência doméstica. É ruim eu ouvir, não vai funcionar, né? Então, É é ruim ruim, ouvir, depende de mim sair desse lugar. Beijo é ruim. pausado. Gente, se vocês puderem escrever para a gente, agora vocês estão ouvindo. Você caiu o meu, caiu da Tati, Ótimo. caiu os dois. Ó, ficou mudo, mas agora No- retornou. Nós, Normal. pelo visto, a gente perdeu uns 10 minutos, né? Uns 10 minutos aqui. Se É, você puder ficar só mais 10 minutos, pode ser, Tati? Para a gente encerrar? posso, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Ah, Bom, ah, ah, ah. é um assunto difícil. E a gente, assim, ó, eu já É fiz outras lives difícil. com a Larice. A gente sabe que se a gente fosse falar de uma live bonita e falar assim, É, quero falar da sim. minha mãe, tá, 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 Ah, ah, então, ah. ali com certeza a gente estaria beirando ali uns Ixi, 70, bota lá em 80 cima. Isso. pessoas. Ah, ah, ah. Mas como a gente está falando de violência doméstica, de ciclo de violência doméstica, como é difícil ouvir isso? Como é difícil Exatamente. reconhecer a minha fragilidade? Como é difícil reconhecer o que eu preciso fazer, né? A Bettina fala assim, não, viu, gente? Não é mesmo, não é Não. mesmo. Porque Ah, a permissividade... Então, a mulher já demonstra, né, que ela não quer ouvir, ela prefere continuar dentro dessa história que nos foi contada há muito tempo, sim, no sistema de patriarcado, num sistema diferenciado, né? Então, é muito mais fácil sim. eu levar adiante essa história, porque quebrar, né, que é aquilo que a gente chama dentro da constelação familiar de
de má consciência, né? Agir na má consciência, num Sim. novo movimento, num movimento diferenciado. É... Aí, ó, fui vítima de violência e lealdade às mulheres É, da minha família materna. E às vezes não só da materna, às vezes as nossas mulheres todas, por lado de pai, por sim. lado de mãe, Também. Sim. tinham a sua história, tinham as suas questões, né? E uma vez, um ano, 2 anos atrás, uma mulher chegou e falou assim: "Ai, a minha infelicidade é por conta da minha ancestralidade". Não, 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 não. A infelicidade ou a felicidade, o caminho de vida, o caminho de morte é algo que nos é dado quando nós nascemos. A gente ganha uma caixinha muito bonita chamada vida. E essa caixinha Isso. muito bonita, do qual nós chamamos de vida, cabe a nós fazermos algo com isso. Então, à medida que eu vejo que eu tenho algo que precisa ser olhado, então, se eu cresço e eu consigo olhar, eu saio, porque senão eu fico carregando aquilo, aquela caixinha bonita, e eu não abro a caixinha, né? Sim. Eu carrego Sim. aquilo para mim, aí eu já carrego a caixinha da mamãe, a caixinha do papai, a caixinha das duas famílias, e eu já vou carregando aquele monte de caixa e vou trazendo tudo aquilo que é meu e aquilo que não é meu, ao invés de eu abrir a minha caixinha que eu ganhei de presente, com tanto amor e com tanto carinho, Sim. né? Quando eu nasci, então eu faço diferente. Eu falo, não, não, pode deixar. Me dá a sua caixa, você também. Aí eu já encontro alguém no meu trabalho e falo, não, isso aqui está muito pesado para você. Me dá isso aqui. E vamos batendo. Sim. E vou falar uma coisa para vocês. É alguma coisa que eu já fiz na minha vida. Né? Sim. E eu já fiz isso na minha vida. Eu carreguei caixinha de todo mundo. Aliás, eu precisava era de umas 2 ou 3 carretas por tanta caixa que eu estava carregando na minha vida, entendeu? Hoje, Todas nós. hoje, Todas é, nós. hoje, hoje, um pouco mais madura, né? Eu consigo entender que a minha caixinha é muito preciosa, né? Sim, Ela é minha, Tati. né? Com certeza. Bom, o que que eu sinto? A gente aproveitar que você está falando dessa caixinha da vida, dessa possibilidade, né, da mulher olhar para a vida dela como sendo prioridade, de colocá-la em primeiro lugar na vida dela, né, de conseguir Sim. sair de padrões de repetição, tanto, né, de lealdade familiar, quanto também nós temos uma repetição também que não é só familiar, ela vai além, ela é social. Então, nós Sim. estamos aqui, né, Tati, eu adoro o desafio, sabe? Então, se esse tema é um tema que incomoda, que é um movimento que arrasta as pessoas para chegar, para fazer com que, né, as mulheres assim queiram, nossa, esse tema não é para mim, eu não quero ouvi-lo agora. Então, o que que eu vou propor? A gente vai, depois eu e a Tatiana, a gente vai conversar, a gente vai voltar outras vezes aqui com temáticas específicas Ótimo, da violência doméstica. Tá, Tati? Para a gente fazer assim uma espécie de um ciclo ótimo, também, às vezes trabalhar a cada live um ciclo, para deixar isso mais ótimo. identificado. E olha, gente, o Adorei. que eu vou pedir para vocês, queridas mulheres, eu vejo a dor, nós vemos a dor de vocês, vemos tudo que vem com vocês, porque nós somos mulheres e nós estamos falando de todas nós. Aqui não tem assim, eu, a Tatiane, somos resolvidas e pronto. Não! Nós passamos por ciclos também de violência doméstica, da qual a gente teve que superar muitas coisas, muitos olhares, muitas lealdades para estar aqui agora. Então, hoje, dar a cara a tapa e o coração, né, aberto, é para te dizer o seguinte: eu também, né, dentro É, do que agora eu conheço de ciclo de violência doméstica, eu também vivi o ciclo da violência doméstica em várias relações das quais eu nem imaginava que eu estava nela. Porque para mim me relacionar, se estava ali uma relação abusiva, tóxica, eu não sabia, eu não conhecia. E se eu estou aqui hoje como profissional, como terapeuta, como consteladora, é porque eu tive a oportunidade de desistir das dores que eu vivia em conflitos afetivos e pessoas me guiaram, pessoas me guiam para estar aqui agora com você.
Então, olha lá, ó, nossas dores são comuns em muitos lares, há vários tipos de violência consteladora também, é isso É uma mesmo. costeladora. Então, a gente vai se despedir. Eu quero que você deixe uma mensagem para todas as mulheres, Tati, a partir do que nós conversamos hoje. Vamos nos despedir e voltamos. Pode ter certeza que nós vamos voltar mais vezes agora. E Achei vocês ótima ideia. cheguem, né? Cheguem, convidem outras mulheres, convidem quem vocês conhecem para, inclusive, assistir essa live depois. E Exato. nas próximas estaremos com mais volumes de mulher com a gente, não tenho dúvidas. Pode Minha falar, palavra, Tati. a minha palavra em termos de despedida não é de despedida, é de até mais. Eu acho Sim, muito bacana essa tua ideia e eu acho que é assim que a gente trabalha, né? sim, Trazendo informação. Então, nós vemos o que acontece, nós sabemos o que acontece, do nosso lugar. Nós estamos aqui trazendo algo muito bacana que se chama informação, que é aquilo que pode sim, empoderar e pode ajudar você, a mãe, a vizinha. E eu sempre falo que o trabalho de formiguinha é um trabalho muito bacana, principalmente na área sim. da violência doméstica, porque a gente vê, ó, quantas lives eu já fiz assim com a Larice, com outras pessoas. E como é ruim ouvir falar de violência doméstica, né? Como é chato Sim, ouvir aquela baboseira de sempre e que eu não enxergo. E uma coisa, eu acho que o que a gente pode fazer, Larice, fica de sugestão para a próxima live, os filhos no ciclo da violência doméstica. uhum, sim. Porque, Ótimo, na verdade, eu ótimo. não vou falar nada. Eu vou dizer como ficam os filhos, né? Então, é esse o tema. E Sim, quem quiser saber um pouco mais, né, sim. acompanha aí no Instagram da Larice. A No da Larice tem Tatiane, temas no meu também. O meu é fechado, mas é só pedir para sim. entrar que entra. Se quiser conversar comigo através, Fátima, é através do meu Instagram, né? É só pedir para entrar, eu adiciono, eu vejo quem é. Mas assim, está aceito. Já sabemos qual é o Ótimo, próximo Tati. tema. E, Sim, e esses dias eu escutei uma frase. Quando eu descubro que o problema não são os outros, não são meu pai, não são minha mãe, não é meu marido, não é meu namorado, não é meu chefe, não é meu companheiro, não é minha companheira, não é quem está ao meu redor, mas o problema está em mim, eu tenho a oportunidade de crescer. sim, com Né? certeza. E Tati, é isso. muito obrigada. Obrigada, Larissa. Muito obrigada. É sempre para mim assim caloroso encontrar com você, seja aqui ao vivo, seja quando a gente para sentar e conversar nós duas. Mas eu aprendo muito com você, eu me sinto lisonjeada, honrada por aprender com você, viu, Tati? Então, Tá. uma boa noite, gratidão mesmo, bom Boa descanso. noite. Gente, para vocês Obrigada. também, tudo de Um bom para vocês. abraço. Vou deixar essa live super importante salva. Tudo de bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.